Olá, estudantes da primeira série, eu sou a professora Corine, tudo bem com vocês? Nessa aula nós vamos falar sobre biotecnologia, vamos falar sobre clonagem, sobre engenharia de tecidos e sobre terapia. Então, quais são os objetivos? Compreender o que são as células-tronco, suas características e seus diferentes tipos, diferenciar clonagem natural, clonagem reprodutiva e clonagem terapêutica e também compreender o que é a engenharia de tecidos. Observem o meme aqui, ó, da célula-tronco. Ela fala, quem é você? Posso ser quem você quiser, minha gata. Vamos entender por que dessa figurinha. Curiosidade, olha, invenção do século. Inventaram uma cebola que não faz chorar. Ela foi desenvolvida por uma multinacional e a nova versão chegou ao mercado para dar alívio às donas de casa e aos chefes que não aguentam mais derramar lágrimas. Então, é uma espécie, ela foi retirada aquele ácido que faz chorar, né, através da engenharia genética, retiraram aquele ácido, ela tem um sabor mais doce e ela já é comercializada, cultivada aqui no Brasil e comercializada. Vamos para a notícia. Olha, gente, essa notícia. Carne feita no laboratório. A produção de proteína animal sem a necessidade de pastos e abatedouros sai da ficção científica e ganha sua primeira fábrica. Então imagine que você vai ao mercado e vai comprar uma carne, mas ela não veio do animal, ela foi produzida em laboratório. Vamos ver como que acontece isso. Olha, há duas maneiras de se produzir a carne em laboratório. Com o soro fetal, modificada geneticamente, e a colheita sem dor das células de uma vaca viva, por exemplo. Os cientistas alimentam e nutrem as células para que elas se multipliquem e criem o tecido muscular, que é o principal componente da carne que comemos. A nova técnica ganha um tecido biologicamente igual à da carne de um animal. Eles dizem, os que comercializam essa carne, que não tem diferença nenhuma entre sabor, inclusive já tem empresas fazendo sanduíches, né, com hambúrgueres feitos de carne produzida em laboratório. Veja que interessante. Nós vamos falar sobre células-tronco. O que são células-tronco? São células com alta capacidade de divisão e alta capacidade de diferenciação. Elas podem se diferenciar em qualquer tipo de célula. Então, ela é uma célula que pode dar origem a qualquer outro tipo de célula. Por isso que ela é chamada de tronco. Imagine que no tronco da árvore tem os galhos, ela pode ir para todos os lados. Observem aqui nessa imagem. É uma célula e ela vai, através da indução, ela vai se modificando, ou vários tipos de célula, né? E é assim que forma o nosso organismo. Nós viemos de uma única célula e que se dividiu e deu todos os tecidos, todas as células que nós temos compondo o nosso corpo. Quais são os tipos de células-tronco que nós temos, né? Nós temos as células totipotentes. São as células que vêm lá da fase embrionária, conseguem se transformar em qualquer tipo celular. Então, ela é muito versátil e essas são as células que são retiradas lá na mórula. Então, no comecinho da divisão celular, quando aquele organismo está com cerca de 32 células, ele chega numa fase de mórula. Se retirar aquelas células e induzir, elas podem formar qualquer outro tipo celular. As células-tronco pluripotentes, elas também conseguem se diferenciar em vários tipos, mas ela não consegue produzir células extraembrionárias, ela consegue produzir células de um tecido adulto, né? Ela já é retirada da fase de blastocisto, ela também é chamada de célula-tronco embrionária. As células-tronco induzidas, elas são produzidas através de outros tipos celulares. O que acontece? É retirada uma célula do seu corpo e ela é induzida a voltar ao seu estágio original. Então, ela volta a ser o que ela era antes, uma célula tronco. E aí ela é induzida novamente a formar outros tipos celulares, né? Então observem aqui na imagem, ó, retirou uma célula somática, reprogramou ela, virou uma célula tronco e ela pode ir se duplicando e formar outros tipos celulares. As células tronco multipotentes, né? Quais são elas? São responsáveis pela renovação celular. Nosso corpo está em constante renovação. As células sanguíneas, por exemplo, elas duram cerca de 120 dias, as hemácias. Nós produzimos as hemácias e o corpo automaticamente vai destruindo pelo processo de limpeza, né? Novas células são feitas.
são essas células multipotentes, é encontrada então no tecido hematopoético, lá no sistema nervoso, formando as células da glia, alguns neurônios, né? Então, eles são responsáveis pela renovação das nossas células. Então, nós encontramos dentro do nosso corpo, né, na medula óssea, cordão umbilical. As células tronco unipotentes, olha, unipotente, ou seja, ela pode fazer uma coisa só, que são aquelas células que têm capacidade de diferenciação, porém ela vai se diferenciar naquele tecido que ela pertence. Então, se é uma célula de tecido muscular, ela vai formar célula muscular, não tem essa capacidade de formar outras células, por isso que elas são chamadas de unipotentes. Vamos para uma atividade, olha, uma atividade do Enem, que de 2014, uma atividade adaptada. Na década de 1990, células do cordão umbilical de recém-nascidos humanos começaram a ser guardadas por criopreservação, que é um tipo especial de preservação, uma vez que apresentam alto potencial terapêutico em consequência das suas características peculiares. Quais são essas características? São células multipotentes, né? Conseguem se diferenciar em outros tipos celulares. O poder terapêutico dessas células baseia-se na sua capacidade. Qual é essa capacidade? Vou dar um tempinho para vocês pensarem. E aí, pessoal, conseguiram lembrar qual é essa capacidade? Olha, as células que são retiradas do cordão umbilical são células tronco, que apresentam a capacidade de se diferenciar em qualquer outro tipo celular. Então, por exemplo, se você guardou as suas células do cordão umbilical e você lá futuramente tiver um problema no coração, por exemplo, você pode retirar essas células e induzir ela a formar células do coração. Então, essa seria a ideia, né, de guardar essas células tronco. Agora nós vamos falar sobre clonagem. O que é um clone? Clone é um indivíduo vivo que compartilha o mesmo material genético de outro organismo. Quando eu falo em compartilha, nunca seria tipo 100%, pode ser 99,99% iguais. Então, mas eles compartilham essa mesma carga genética, esse mesmo material, essa mesma informação, tá? E a clonagem, ela pode ser um processo natural ou um processo artificial, que ele é pautado na reprodução de cópias genéticas. Quais são os tipos de clonagem que nós conhecemos hoje? A natural, induzida artificialmente, reprodutiva, terapêutica e embrionária. Nós vamos conhecer cada um desses tipos.
A clonagem natural é aquela que ocorre naturalmente. Então, a natureza tem esse tipo de clonagem, né? Um exemplo clássico é entre nós, seres humanos, quando há, né, gêmeos idênticos. Por que ele é um clone? Porque ele tem um óvulo e um espermatozoide, eles foram fecundados, formaram uma única célula. E essas células, quando foram se dividir, elas têm a mesma carga genética, mas elas, em vez de gerar um único indivíduo, eles geraram 2 indivíduos. Então, eles têm a mesma carga genética. Acontece também nas bactérias. As bactérias se dividem, elas são uma só, e elas duplicam o material genético e se dividem em 2. Também é o clone natural. Alguns insetos também, né, as árvores, através das mudas, elas também podem fazer clonagem natural. Agora, a clonagem induzida artificialmente. Olha, ela foi induzida artificialmente para produzir clones. Ela é uma técnica da engenharia genética e ela vai ser usada para quê? Vai ser usada para agricultura, na pesquisa, né, na pecuária. Então, aqui nós temos um exemplo. Digamos que aqui eu tenho uma árvore de laranja e essa árvore produz muito suco. Essa laranja produz muito suco e um suco muito doce. Então, eu quero que eu tenha, todos os meus pés de laranja sejam iguais a essa. O que eu posso fazer? Uma clonagem. Eu pego uma célula, por exemplo, da raiz, eu retiro, cultivo essas células, né? E aí eu faço esse crescimento dessas plantas clonadas. E aí, quando elas estiverem adultas, eu posso plantar e vou colher essas laranjas super doces e bem suculentas. Também acontece em alguns animais, né? O exemplo aqui é o sapinho. A clonagem reprodutiva. Clonagem reprodutiva nós temos um exemplo clássico que é o da ovelha Dolly. Como que é feito a clonagem nesse caso, nessas clonagens artificiais? Primeiro, a gente tem uma célula que a gente quer clonar, o indivíduo que eu quero clonar. Então, eu tenho o indivíduo A. Para eu produzir um novo ser, eu preciso de um ovócito secundário do indivíduo B. O que eu quero? Eu não quero o material genético desse B. Então, eu retiro o material genético dele e pego somente o material genético desse indivíduo e coloco ali. Por indução, a gente induz essa célula a começar a se dividir, coloca numa barriga de aluguel. E aí, quando nascer esse novo indivíduo, ele vai ter as características do primeiro indivíduo, que para mim era o que eu queria ter, que tinha as características que eu escolhi. Foi o que aconteceu no caso da ovelha Dolly. Olha só aqui na imagem. Eu tenho a ovelha A, eles retiraram, que era a ovelha que doou o óvulo, né? Observem que ela tem a carinha escura. Retiraram-se o núcleo dela. E eu tenho a ovelha B, que eu quero, tirei o núcleo dela, coloquei o núcleo da ovelha A, coloquei numa terceira ovelha, que ela só vai servir de barriga do aluguel, e quando nasceu o meu clone da ovelha A. Por que eu queria essa ovelha A? Porque ela tinha alguma característica que para mim era importante, talvez a lã dela fosse bem resistente, produzisse muita lã, né? Depende do que, para qual fim que eu queria. Só que isso não acontece no nosso dia a dia. A gente sabe que isso é viável, aconteceu o caso da ovelha Dolly, né? Mas ela teve outros problemas e isso está em estudo, né? Então não é uma coisa assim que a gente consegue no nosso dia a dia, mas existe, é viável de se fazer clonagem reprodutiva. A clonagem terapêutica. Observe que a terapêutica ela vai ser usada para fins medicinais. Então, o que eu posso fazer? São células tronco que são induzidas a formar determinadas partes do corpo que eu precise. Por exemplo, estou com problema no coração, não tenho um doador, né? Então, o que eu posso fazer? Eu posso pegar o ovócito, retirar o ovócito desse, pegar a minha célula tronco do coração, que pode ser de um doador, ou pode ser, geralmente a célula do próprio indivíduo, ou a pessoa está com problema no coração. Então, ela doa uma outra célula qualquer, retira-se o núcleo, coloca lá no ovócito, dou os estímulos e ela vai começar o processo de divisão. Quando ela está numa fase lá de blastocista, eu retiro aquela célula que eu quero, induzo ela a formar células do coração,
E aí eu posso aplicar essas células na região do coração que está lesionado, por exemplo. Então, por isso que ela é chamada de terapêutica. E ela é feita com as células saudáveis do próprio paciente, com qualquer célula do próprio paciente. Tem também a engenharia de tecidos. Inclusive, é uma profissão, ser um engenheiro de tecido é uma profissão bem em alta hoje em dia. O que é a engenharia de tecidos? Ela é uma ciência que utiliza a biologia, a física e a química para desenvolver tecidos artificiais. Mas que tipos de tecido? Pode ser pele, pode ser tecido ósseo, pode ser tecidos conjuntivos, qualquer tipo de tecido. Ela não é uma técnica tão nova, ela é uma técnica que já tem algum tempo. Mas antes, quando eles faziam esse tipo de engenharia de tecidos, eles colocavam geralmente para essas células se reproduzirem numa plaquinha de Petri ou numa garrafa. E acontece que quando eles faziam nessa camada assim, essas células, em vez de elas ficarem com o formato tridimensional, o formato correto daquela célula, elas ficavam achatadas. Então elas tinham problema do citoesqueleto, achatava o núcleo, ela não conseguia funcionar direito. Então eles tiveram que ir descobrindo novas formas, porque quando a célula está dentro do nosso corpo tem um formato tridimensional. Dentro do nosso corpo nós temos outras estruturas, espaços entre as células, nós temos os vasos sanguíneos. Então, para conseguir uma engenharia de tecidos, para formar um tecido, houve-se muitos anos de estudos e desenvolvimento científico. Hoje existem determinadas plaquinhas onde são colocadas essas células. Então, observem aqui, ó. Eu retiro uma célula de um paciente, de um tecido, por exemplo, ele teve uma queimadura e precisa de novas células de tecido epitelial. Eu retiro essas células, coloco nesse espaço, para que ela comece a se multiplicar. Quando ela multiplica, eu coloco ela numa plaquinha, já numa estrutura tridimensional, onde eu vou dar todas as condições, todos os nutrientes, proteínas, para que ela comece a se reproduzir, lembrando que ela tem que ter a mesma característica que a célula, que esse tecido tem no corpo. E aí ela vai produzir esse novo tecido, que depois eu vou poder implantar no paciente. Então, essa é a engenharia de tecidos. Observem aqui, ó. Ela é utilizada a técnica de clonagem, porque eu retiro uma célula e faço essa clonagem nela, mas ela não é um clone inteiro, são partes só do organismo. Olha, pode ser a partir de bioimpressoras, eu imprimo, por exemplo, um coração e eu vou lá e induzo essas células a formarem um novo coração. Pode ser também por bioreator. Eu dou todas as condições para essa célula formar um tecido igual ao que eu tinha antes. Vamos para mais uma atividade. A clonagem é um processo natural ou artificial em que são produzidas cópias fiéis de outro indivíduo, um homem, animais, etc. Ou seja, a clonagem é um processo que formará um clone. Clone é aquele indivíduo que compartilha a mesma informação genética. Sabendo disso, quais as vantagens da clonagem? Dá um tempinho para vocês pensarem.
E aí, qual que é a vantagem da clonagem, então? Olha, as principais vantagens são preservação de animais em extinção, então eu tenho uma espécie em extinção, eu posso fazer clones dessa espécie, clones de macho, clones de fêmea, e deixar que eles se reproduzam naturalmente. Então evita, né, a extinção de espécies. Desenvolvimento de animais imunes a algumas doenças que são contagiosas, digamos que eu tenha um rebanho um rebanho bovino, e elas ficam suscetíveis a determinada doença. Então, se eu faço clones dele, eu retiro essa suscetibilidade e faço sempre animais mais resistentes a determinadas doenças. Clonagem de células humanas para tratamento de doenças, né? Olha que interessante. Por exemplo, pego o pâncreas para um diabético. O pâncreas produz insulina. Um diabético, ele vai ter deficiência na produção da insulina. Então, eu pego a célula desse paciente, induzo a formar um clone, né, do pâncreas, e eu retiro aquele pâncreas que está com defeito e coloco o pâncreas novo. Não terá problema de rejeição e a pessoa acaba melhorando a saúde dela, né? Então, algumas células de sangue, para quem tem pacientes que têm leucemia, tem um excesso de células de defesa e diminui a quantidade das células vermelhas, né? Então, eu posso fazer clones dessas células, né? Para que possa se renovar esse tecido. Nessa aula, nós compreendemos o que são células-tronco e os diferentes tipos. Também nós falamos sobre clonagem, né, os diferentes tipos de clonagem, e também sobre a engenharia de tecidos. Eu espero que vocês tenham gostado. Até breve!